Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Isso, Pedro, você pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Obrigado, meu irmão. Isaías, capítulo 49, a partir do verso 1, nós vamos fazer a leitura e a exposição desse texto nesta manhã. Verso 1 até o verso 3. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Amém? Somente esses 3 versículos, vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que possa falar conosco através dessa palavra. Senhor, aqui está a sua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos dê iluminação de mente, de entendimento, para que possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Leva cativo o nosso pensamento e que possamos mais uma vez sermos edificados pela exposição da tua escritura. Receba glória para si e que somente o seu nome seja glorificado nesta manhã e anunciado nesta manhã, em nome de Jesus. Fica conosco e abençoe esta palavra para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos constantemente voltar novamente a esse texto, e eu quero falar com vocês sobre as características de um verdadeiro servo de Deus. As características de um verdadeiro servo de Deus. No meio de tantos falsos profetas, tantos falsos mestres, que assustadoramente se erguem em nossa geração, a pergunta que nós fazemos é: o que é esperado de um servo de Deus? O que é esperado de um verdadeiro homem de Deus? O que nós esperamos de alguém que realmente tem Cristo como centro e as Escrituras como base da sua vida e do seu ministério? O profeta Isaías, ele escreve esse livro, e o livro de Isaías é tido por alguns como o 5º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías. Porque é a fonte para mais de 400 citações do Novo Testamento. Eu vou repetir: mais de 400 vezes o Novo Testamento faz alusão ao livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele foi escrito e endereçado para pelo menos 3 cenários diferentes na história do povo judeu. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 39, nós vamos ver o relato bíblico que circula a respeito da vida, da obra e do ministério do profeta Isaías na região de Judá e de Jerusalém. Segundo, dentro do exílio, a partir do capítulo 40 até o capítulo 48,
nós vemos o profeta profetizando um período de exílio do povo judeu. E todas essas profecias do 40 até o 48, que são profecias durante o período do exílio, apontam para o Messias, no hebraico Mashiach, que significa libertador, que traria então a libertação do povo judeu a respeito deste exílio. Esta era, portanto, a esperança deles. Mas, em terceiro lugar, o livro do profeta Isaías, ele circula dentro do período também pós-exílio, que é do 49 até o capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías. É importante também nós salientarmos que o capítulo 49, que é o capítulo que nós tomamos por base para este sermão nesta manhã, está dentro do período do exílio. Segundo período, segundo cenário pelo qual o livro é escrito, é o cenário de um exílio, de um cativeiro, de uma escravidão por conta do pecado da nação. Mas o capítulo 49, nós temos uma profecia de libertação, nós temos uma profecia de um anúncio profético de liberdade, de libertação do cativeiro e do exílio de Israel. E essa libertação, ela se dará a partir da vinda do Mashiach, a partir da vinda de Jesus, a partir da vinda do Messias. A partir do capítulo 40 e se estende até o capítulo 53, 54, 55, apontando completamente para uma ideia messiânica de libertação, que nós vamos chamar de profecias messiânicas no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, que irá apontar para o nascimento de Jesus, como libertador da nação, como aquele que trará a libertação nacional, segundo a visão judaica, e também espiritual, conforme nós cremos na visão cristã. E o capítulo 49, que é o capítulo que nós estamos trabalhando, ele está nesse período, dentro do exílio, e aponta para a libertação. Esse capítulo 49 também é conhecido como o oráculo real do servo. Judá e Israel haviam abandonado o Senhor, o Deus de Israel, e por causa dos seus pecados, Deus os castiga de forma muito severa. Deus os castiga severamente aqui. No ano 722, aproximadamente, Israel, que era o reino do norte, é invadida por um grupo chamado assírios. E quando os assírios invadem Israel, acontece muito sofrimento, muita angústia para o povo do Reino do Norte, que é o povo de Israel. Já no ano 586, o reino de Judá, que é o reino do sul, é invadido pela Babilônia. E quando o reino do sul é invadido pela Babilônia, nesse mesmo ano, 586 a.C., houve uma destruição do templo de Jerusalém, ou seja, a primeira destruição do templo, ocasionada por conta do exílio e do cativeiro. Logo, as profecias de Isaías estão neste contexto, entre o ano 722 a.C. e o ano 586 a.C., período em que o reino do sul é invadido, o reino de Judá, pela Babilônia, e o reino do norte é invadido, o reino de Israel, pelos assírios. Logo, as profecias do profeta Isaías estão inseridas neste contexto do reino sul e do reino norte, o reino de Judá e o reino de Israel, atingida pelos assírios e atingida pela Babilônia. São contextos de extremo terror, de extrema angústia, de extremo sofrimento, tanto para o lado sul quanto para o lado norte. Não tem escapatória.
Então Isaías, ele começa a profetizar a queda da Babilônia, quando ele profetiza que o cativeiro terá um fim. Ele também profetiza a queda da Síria, quando ele profetiza que o cativeiro terá um fim. Porque um libertador, se levantará e trará libertação para o reino sul e trará também libertação para o reino norte. Ele profetiza a queda da Síria e a queda da Babilônia, que é uma libertação. Então ele começa a profetizar, por exemplo, que o rei Ciro se levantará, e o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, que é o próprio Deus falando por meio da sua profecia, chama o Ciro de meu servo. Ciro que será usado para trazer o cativeiro, por exemplo, para oprimir a nação, mostrando que de fato o povo de Deus estava em profundo pecado e que precisavam de arrependimento. Por isso, inclusive, Deus permite o exílio e o cativeiro. Só que, ao mesmo tempo, o profeta também profetiza a salvação, a libertação do povo desse exílio na Babilônia. Além dessa salvação profética, ele também profetiza uma salvação política imediata, porque ele aponta para um Salvador futuro, alguém que traria justiça e equidade, como nós vemos no capítulo 42. Esse alguém que traria justiça e equidade, ele seria o mediador de um novo tempo, o mediador de uma nova aliança com o seu povo. E seria também a luz para os outros povos, a luz para os gentios. Capítulo 49. Ele também seria aquele que vai redimir a nação, ele vai ser o remidor do seu povo. Capítulo 59. Mas ele também seria um servo sofredor, um servo que sofreria e que seria morto, pisoteado e esmagado, conforme nós vemos no capítulo 50 até o capítulo 53, o servo sofredor. Esse libertador também seria alguém que aponta para o filho de uma virgem que nasceria. Capítulo 9, versículo 6, já começa a profecia. Logo o texto, todo o livro de Isaías, todo o texto de Isaías está falando do maior servo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Portanto, meus queridos, eu quero que vocês entendam nesta manhã que o capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 49, está tratando de Jesus, está tratando de Cristo, que é o libertador do exílio do povo de Israel. O capítulo 49 é conhecido como alguns como o segundo dos 4 cânticos do servo. Primeiro cântico do servo, 42, verso 1 a 4. Segundo cântico do servo, capítulo 49, versos 1 a 7, que é o texto que nós estamos trabalhando. Terceiro cântico do servo, capítulo 50, versos 4 até o verso 9. E quarto cântico do servo, capítulo 52, verso 13, e capítulo 53, verso 12. Todos esses cânticos proféticos são conhecidos como cânticos messiânicos e ligam explicitamente ao grande servo que é Jesus Cristo, nosso Senhor, como aquele que descende da casa de Judá, aquele que descende da linhagem real, aquele que descende da linhagem de Davi, aquele que é rei e rei por descendência, que é da linhagem de Davi, da linhagem real. Isso é muito importante vocês entenderem, porque tem alguns engraçadinhos por aí na internet que dizem que Jesus não é descendente de Davi. E fazendo isso, eles estão assumindo completamente uma ignorância a respeito do profeta Isaías, porque todo o livro do profeta Isaías apontam para o Messias que descenderia da casa de Judá, da linhagem real, que é a linhagem de Davi.
Fazendo esse contexto histórico, cultural, fica mais fácil agora nós entendermos o capítulo 49 do profeta Isaías. Posto isto, vamos ao texto em questão a partir do verso 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Escutai o quê? Verso 2. Perdão, verso 1, parte B. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. O verso 1 aqui, queridos, é o anúncio dessa grande mensagem que é a libertação. E o texto diz: escutai, escutai, ouçam-me. Eu tenho algo a alertar. Escutai, ouvi-me. São duas palavras que têm o mesmo significado. Isso aqui nós vamos chamar na língua hebraica de paralelismo hebraico. E o que é um paralelismo? O verso 1 é todo um paralelo, todo paralelismo. Terras do mar, povos de longe. Deixa claro para nós que a mensagem, ela não é apenas para Israel e nem apenas para Judá, mas a mensagem se estende a todos. Ouvi-me, terras do mar, ou seja, estão próximos ao mar, e povos de longe, ou seja, que estão longe do mar. Escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Ouvi-me e escutai, ou seja, estai atento ao que eu vou dizer. O que eu tenho para alertar para vocês é profundo. O que eu tenho para alertar para vocês é tremendo. O que eu tenho para alertar vocês é perfeito. Por isso, escutai-me e ouvi-me, é um paralelismo. Não é apenas ouvir, mas também escutar com atenção. É como quem diz: prestai atenção naquilo que eu estou dizendo. É como a chamar Israel. Chamar Israel, atentai, escutai, ó Israel, o Senhor vosso Deus é apenas um, é a mesma coisa aqui. Atentai, ó povo Israel, e povo que não é étnico Israel, povos do mar e povos de longe. Israel étnico, Israel fora das cercanias, judeus e gentios. Atentai para o que eu vou dizer. Atentai, preste atenção ao que eu vou dizer. E o que eu vou dizer? Parte B. O Senhor me chamou desde o meu nascimento e desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. O Senhor Deus me escolheu há muito tempo. E a escolha que Ele fez foi antes de eu nascer. A escolha que Ele fez foi antes da minha mãe conceber-me. A escolha que Ele fez é desde os refolhos da eternidade. O Senhor me chamou. Eu tenho um chamado. E esse chamado, ele é desde o ventre. Esse chamado ainda é lá no ventre da minha mãe. Porque quando eu estava no interior do ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Notem como isso é profundo aqui. E aqui nós temos já a primeira característica de um verdadeiro servo do Senhor. E o verdadeiro servo do Senhor tem como primeira característica ser chamado por Deus.
ele tem um chamado. Ele nasce, mas ele nasce com um propósito. Ele não vem a esse mundo por acaso, porque diante do reino de Deus, o acaso não existe. O acaso é somente um A no início e um O no final. O acaso, ele não existe. Porque tudo para Deus faz sentido. Nada acontece sem a permissão, o decreto e a ordenança do próprio Messias. A primeira característica desse Salvador do exílio, desse Redentor do exílio, desse que Isaías profetiza no período do exílio, tanto para o reino do sul, Judá, quanto para o reino do norte, Israel, aqueles que estão escravizados pelos assírios, o reino do norte, e aqueles que estão escravizados pelos babilônios, o reino do sul, a profecia é: esse que vai trazer libertação para vocês, ele é chamado desde o seu nascimento. Ele é chamado desde o ventre. Ele nasce com a encarnação do Verbo, fazendo menção ao seu nome, tendo autoridade superior e suprema para cumprir o propósito e a missão. Tudo isso pelo seguinte fato: ele é chamado por Deus e não pelos homens. Ele vem desde o alto e desce abaixo. Se humilha, se encarna, se torna homem e nasce. O chamado está desde a encarnação. Primeira característica de um verdadeiro redentor, de um verdadeiro libertador, de um verdadeiro servo sofredor, de um verdadeiro anunciador de boas notícias, anunciador de boas novas, pregador do Evangelho de Cristo, é que ele é chamado, e aqui aponta para Cristo e ao mesmo tempo dá a característica daqueles que seguem a Cristo, porque aqueles que seguem a Cristo são semelhantes a Cristo, e se nós somos semelhantes a Cristo, isso significa que nós também somos chamados desde o nosso nascimento. O chamado ele vem do alto. O chamado ele vem do alto. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai-me. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. O verdadeiro eleito, ele tem um chamado, e o chamado dele é específico. Terras do mar aqui são terras distantes a oeste, a extensão mais longínqua do mundo, ou seja, não apenas os judeus, mas também os gentios, aqueles que estão longe. Aí o texto diz que o Senhor me chamou, ou seja, houve uma escolha, houve um desígnio, isso aqui desde o nascimento. Se isso aqui não for predestinação, nada mais o é. Porque até Jesus foi predestinado a ser o libertador. Até Jesus. As profecias do Antigo Testamento, as profecias do Elishaiado, Isaías, as profecias de Jeremias, o rebento de Jessé, a profecia do proto-evangelho, Bereshit, Gênesis, capítulo 3, após a queda, a semente da mulher, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo isso predeterminando o nascimento do Salvador. Fez menção do meu nome ainda desde o meu nascimento, no ventre. No ventre.
Isso está do Antigo a Novo Testamento. Deus escolhendo, chamando, predestinando, elegendo e cumprindo o seu eterno propósito. Isto é palavra de Deus. Mas vamos lá, a segunda característica desse servo, verso 2. Olha aí. Fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. A segunda característica deste servo é que ele é preparado por Deus. Primeiro, ele é chamado por Deus. Segundo, ele é preparado por Deus. Por que ele é preparado? Verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda. Em algumas traduções a Bíblia vai dizer uma espada afiada. E também como flecha polida, espada aguda e flecha polida, dois instrumentos aqui, duas figuras, espada e flecha, e essas duas figuras, a espada e a flecha, apontam para a luta que o aguardava, a luta que o aguardava, que o esperava. O grande servo, o Mashiach, o Messias, travaria uma luta ferrenha. Por isso Deus vai prepará-lo como espada e vai prepará-lo como flecha. Dois instrumentos de batalha. Espada e flecha. Espada porque aponta para a sua boca, o seu falar. Fez a minha boca como espada. E a boca aqui fala de afirmação, fala de anúncio, de preparo. Fez a minha boca como espada aguda. Quando ele falar, vai ser certeiro. As suas palavras serão afiadas, serão certeiras. Pá. Vistes o que diz a lei, eu, porém, vos digo. Pá. Vistes o que diz Moisés, eu, Jesus, porém, vos digo. Pá. Ele pega a lei, cumpre a lei e dá uma nova lei. Ele cumpre a lei e dá uma nova lei. Eu, porém, vos digo, novo mandamento este que vos dou. Em verdade vos digo. Em verdade eu vos digo, eu sou o caminho, verdade e a vida, sempre se afirmando como aquele que veio para cumprir esse propósito. Por isso da sua boca sai uma afiada espada. Uma luta travada no seu falar. São figuras aqui que apontam para a sua boca. Espada afiada, flecha polida. Eles queriam pegá-lo a todo momento em suas palavras. Eles queriam pegá-lo a todo momento com perguntas de algibeira. Eles queriam pegá-lo a todo momento para ver se ele blasfemava, para ver se ele ia contra a lei de Moisés, para ver se ele iria contra César, para ver se ele iria contra Herodes, para ver se ele iria contra Pilatos, para ver se ele iria contra Anás, para ver se ele iria contra Caifás, para ver se ele iria contra os fariseus, para ver se ele iria contra a nação judaica, todo momento, tentando, mas a sua palavra é afiada. A sua palavra é espada. A sua palavra é flecha. A sua palavra mata qualquer charada, qualquer pergunta. Manda, pergunta. Jesus, tem uma pergunta para fazer. Qual que é? Pode mandar, pode perguntar.
O batismo de João era do céu ou era da terra? Jesus sabia a intenção do coração desses homens. Jesus, eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda, pode perguntar. Quem pecou para ele nascer assim? Seus pais pecaram? Ou ele mesmo pecou para ser assim? Sempre tentando pegá-lo em alguma palavra. Enganos, sofismas, tudo isso sempre é vencido por meio da flecha polida e da espada afiada, aguda. Se espada e flecha são adjetivos que apontam para o preparo, espada é afiada e flecha é polida. E aqui nós temos a preparação, porque a espada é afiada, é aguda e a flecha é polida. Isso não acontece da noite para o dia, isso demanda tempo. Por isso que Jesus ele começou o seu ministério terreno a partir dos 30 anos de idade, porque assim era o início do ministério sacerdotal. Os sacerdotes iniciavam com 30 anos. Hoje a gente vê pessoas aí dizendo que é pregador com 12 anos, com 14 anos, com 15 anos. Não tem preparo. Está com um pequeno canivete, coitado. A espada tem que ser aguda. A flecha ainda tem que ser polida. São 30 anos de preparo para então começar o seu ministério. Os apóstolos a mesma coisa, porque tem ignorantes aí dizendo que Pedro não estudou, que Pedro era analfabeto. Pedro estudou na melhor faculdade que existe. Pedro teve o melhor professor que existe, Jesus Cristo. 3 anos de faculdade, 3 anos estudando, junto com Jesus. Após a ressurreição, Pedro assume o ministério. Ele é convertido e assume a obra. 3 anos. O preparo faz parte da vida cristã. Teologia não faz um pastor, mas um pastor faz teologia. Grave isso. Teologia não faz um bom pastor, mas um bom pastor faz teologia. O preparo, o ensino, a preparação, o obreiro aprovado. Jesus estava preparado com a palavra. Ele começa no deserto, vencendo Satanás pelo poder da palavra. Se você não tiver conhecimento da palavra, em 2025, se prepare para você ser esmagado. E depois de esmagado, você vai ser triturado nesse período que nós estamos. Um período onde as leis favorecem o errado. A injustiça impera no mundo. No mundo ímpio é um caos. No mundo religioso é o segundo caos. As escrituras têm sido pregadas ao contrário. O evangelho é ensinado às avessas. E se você não tiver conhecimento escriturístico, doutrinário, teológico, você vai ficar para trás. Você vai ser pisado. Fez-me a minha boca como espada aguda, e na sombra da sua mão escondeu-me. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Está bem polido, está bem preparado, está bem afiado. Qualquer hora vai ser usado, mas eu estou preparado. Qualquer hora vai precisar, estou preparado.
Marcos capítulo 1, verso 22 diz que quando Jesus pregava, as multidões se maravilhavam com sua doutrina e com sua autoridade. E diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Flecha polida, espada aguda, espada afiada. Primeira característica, ele é chamado. Segunda característica, ele é preparado. Terceira característica, ele é guardado por Deus. Verso 2 ainda, parte B. Na sombra da sua mão me escondeu. Na sombra da sua mão me escondeu. Parte C. E me guardou na sua aljava. Flecha polida, espada afiada e aguda, escondido na sombra da sua mão e também dentro da aljava. A espada polida está escondida na sombra da sua mão. A flecha polida escondida dentro da aljava. Isso aponta para alguém que é guardado por Deus. Ele é chamado, ele é preparado, ele é polido, é agudo, é afiado, mas também é guardado. A forma dos verbos no original hebraico aqui nos mostra que Deus ele tem os seus meios de esconder os seus servos. Ele esconde os seus servos na sombra da sua mão. Ele esconde os seus servos dentro da sua aljava. Deus tem os seus meios de ocultar, esconder, proteger todos os seus eleitos. Até o exato momento. Até os 30 anos, Jesus estava guardado na aljava. Até os 30 anos, Jesus estava guardado na sombra da mão de Deus. A partir dos 30 anos, ele é usado. A flecha na aljava fica oculta. Somente a ponta de cima fica pelo lado de fora. Mas ela fica oculta até ser usada. E a partir do momento em que o flecheiro puxa a flecha a flecha da aljava, coloca no arco, ele pode usá-la. A espada fica guardada e somente a ponta da bainha fica pelo lado de fora. Até o momento em que o guerreiro puxa a espada para empunhá-la, para usá-la. Assim Cristo ficou guardado durante os 30 anos. Apesar de muitos se maravilharem com o seu ensino desde os 12. É Jesus, é Cristo, é o Messias, tem algo diferente nele. Ele então é revelado a partir dos 30. Após isso, ele se manifesta de forma pública e efetiva para cumprir o propósito do céu. O servo de Deus é guardado até o momento em que ele é usado. Talvez muitas coisas ainda estão prestes a acontecer na sua vida e você está aqui questionando, mas por que ainda não aconteceu? Fica na aljava, meu filho. Fica na aljava. Chegará um momento em que Deus vai usar você. Ah, mas até agora eu ainda não, nada se concretizou, nada se cumpriu. Fica na aljava. Fica na aljava, Deus está te preparando. Enquanto isso, vai afiando a espada, vai polindo a flecha, vai preparando os instrumentos, porque a batalha vai ser renhida, a batalha vai ser forte. Assim foi com Cristo. E o verso 3, para a gente encerrar, vai ratificar isso de forma muito mais profunda. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser
glorificado. A palavra Israel significa príncipe de Deus. Aquele que luta com Deus e vence. Príncipe, ou aquele que luta e vence. Mas ele luta com Deus, ao lado de Deus, junto com Deus, e vence. Por isso ele é príncipe. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque a partir do momento em que você é chamado, você é preparado, porque você é polido, é afiado, e depois você é guardado, e quando você é guardado, Deus está te preparando para lutar ao seu lado, para lutar com você, para estender a mão ao seu favor, para dizer: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso, porque a partir do momento em que alguém é chamado, esse alguém é guardado, esse alguém é preparado, e depois esse alguém agora entra em iminência, entra em batalha, mas ele não entra sozinho, porque ele é Israel de Deus, ele entra com Deus para vencer, saindo para vencer, porque o vencedor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que estava morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Por isso o texto diz que ele é o seu servo. Tu és o meu servo, és Israel, por quem ele de ser glorificado. Não tem erro nesse processo aqui. Se você é chamado, é preparado, é guardado, Deus é sempre glorificado. Deus é sempre glorificado. O verdadeiro servo do Senhor, ele é chamado por Deus porque ele pertence a Deus. Ele é guardado por Deus porque é propriedade de Deus. Ele é preparado por Deus porque ele é discípulo, ele é aluno, ele é talmidim, aluno, discípulo. O verdadeiro servo, meus irmãos, ele não teme a homens, ele não teme a anjos, demônios, mas ele teme somente a Deus. Eu vou lá ter medo de homem algum, rapaz? Eu vou lá ter medo de demônio? Eu temo somente a Deus, somente a Ele. A missão dele é específica, e a gente precisa ler aqui para a gente fechar as pontas e não deixar esse sermão com pontas soltas. Olha o verso 4, 5 e 6, a gente só vai ler devido ao horário. Diz assim: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e veementemente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e meu Deus é minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Aqui é a missão dele, a missão específica desse servo, que aponta para Cristo e que automaticamente apontam para todos nós. Quais são as aplicações desse pequeno sermão para a nossa vida? A aplicação é que Cristo, Jesus Cristo, em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele é o modelo de ministério. Jesus é o modelo de alguém que é chamado, que é guardado, que é preparado. Ele é um modelo
de ministério. Segundo lugar, se somos chamados por Deus, nós precisamos ser como Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de... Nós devemos imitar a Jesus. Se somos chamados por Deus, devemos ser como Jesus. Devemos ser como Cristo. Manso, humilde, sofredor, mas ao mesmo tempo polido, preparado, chamado e guardado. Terceira aplicação: Cristo é o servo. Aqui ele é como servo. E se Cristo, que é Senhor, ele é servo, nós também estamos aqui para servir. Nós também estamos aqui para servir. Antes da cruz, provavelmente uma quinta-feira à noite, ele está à mesa com os discípulos, inclusive Judas, que haveria de o trair. Ele pega uma toalha, cinge-se com uma toalha amarrada na sua cintura, pega uma bacia de água, enche de água e começa a lavar os pés dos 12, inclusive de Judas. A ignorância dos crentes é tanta que tem igreja aí fazendo isso, lavando o pé do povo. Quanta ignorância, gente! Jesus fez isso e ele mesmo explica por que ele fez isso. Isso não é doutrina, isso não deve ser feito novamente. Jesus lava os pés dos discípulos e explica que ele está lavando para ser o servo de todos. Assim como ele é Senhor e se tornou servo, assim nós também devemos lavar os pés uns dos outros, não literalmente, não necessariamente de forma literal, mas na vida, no cotidiano, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, cumprindo os requisitos de Cristo. Jesus foi o Senhor, ele é Senhor e foi servo de todos, para que nós também sejamos servos de todos. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra gloriosa nesta manhã. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta aqui nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações, que o Senhor possa nos preparar, uma vez que já fomos chamados pelo Senhor, e possamos estar preparados. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos por esse privilégio de sermos chamados, guardados e preparados pelo Senhor, como flecha polida e como espada afiada. Em nome de Jesus, abençoe esta nossa manhã, receba este momento de comunhão na tua presença, aplique esta mensagem em nossos corações e nos ajude a viver esta palavra todos os dias. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Queridos, nós vamos terminar esse culto hoje à noite, às 19 horas. Nós temos a continuação da nossa série da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós ainda estamos no capítulo 1, nós vamos para o verso 13 até o verso, se não me engano, o verso 16. Vamos fazer a leitura e a exposição do texto hoje à noite, para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês, quero agradecer a todos que nos acompanham também através das redes sociais, através da internet. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Forte abraço, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Forte abraço a todos, Deus abençoe.